Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Souza e esse aqui é o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de negócios. E o tema de hoje já é bem interessante e importante, porque nós vamos falar sobre finanças. Então vem comigo para o vídeo. Por que é importante a gente estudar finanças e mesmo que você estude, sempre pode estudar mais? Porque o seu mindset financeiro ele vai ser mudado pela quantidade de conteúdos que você consome e absorve na área e no exemplo que você quer seguir, por exemplo, para finanças. Então, eu sugiro que você consuma mais e mais conteúdos, inclusive que nem precisam ser meus. É só uma dica para você continuar aprimorando esse seu mindset financeiro. Por que estudar finanças, então, gente? Como vocês bem sabem, ou talvez tenham descoberto mais na atualidade que esse tema entrou mais em alta, a educação financeira, ela não é de amplo acesso aqui no Brasil, infelizmente. Vou até deixar um card aqui importantíssimo, que a principal questão nas finanças não é nem você não fazer dívidas, porque aqui no Brasil a gente tem que levar em consideração que muitos não possuem acesso ao crédito. As pessoas normalmente nascem em famílias de classe média para classe média baixa. 5% da população brasileira ganha mais de R$ 5.000 por mês. Então, nós estamos falando de uma população que não tem lá grande acesso a valores exorbitantes. Então, quando elas precisarem adquirirem bens com valores mais vultuosos, mais caros, elas provavelmente vão precisar se endividar. E isso acontece. A dívida é meio que um contexto necessário, real, que gostaríamos de evitar aqui no Brasil. Mas acontece. O que você deve levar em consideração para fazer uma dívida? Primeiro ponto, se ela é necessária. Se a dívida não é necessária, por que você está realizando aquela dívida? Segundo ponto, quanto tempo você vai demorar e qual é a taxa de juros necessária para pagar aquela dívida? Se não existe outra forma de crédito mais benéfica para você. E terceiro ponto, jamais, nunca comprometa mais de 30% da sua renda com dívidas. Analisou esses três aspectos? Faz a dívida, tudo bem. Aí você vai adquirir um bem, provavelmente, por favor, que seja um bem, porque dívidas elas devem ser feitas para despesas de capital e não para despesas correntes. Ingrid, me ajuda. O que é despesa de capital e o que é despesa corrente? Despesa de capital é despesa que vai te ajudar a construir patrimônio. É o que vai te fazer render. Você está gastando, mas esse gasto vai te gerar algum lucro, algum rendimento, nem que não seja lucro, né? Porque lucro seria o resultado da subtração entre tudo que você gastou e tudo que você ganhou. Então, a despesa de capital é isso. Despesa corrente acontece quando você tem uma despesa todo dia, todo mês. Por exemplo, todo mês você tem água, luz, internet na sua casa. Gás, por exemplo, se for um gás encanado. Então, não faz sentido você ficar fazendo dívida para despesa corrente, porque essa dívida ela vai ter que se renovar infinitamente. E não é isso que nós queremos. A dívida ela tem que ser necessária e além de ser necessária, ela precisa ser estratégica. Tudo bem? Entendendo agora o problema de ter dívidas e o estresse que isso pode te gerar na sua vida real do cotidiano, agora a gente pode falar sobre os 4 pilares que eu trouxe aqui sobre as finanças, que talvez seja importante você conhecer e até mesmo dominar. O primeiro pilar das finanças é ganhe dinheiro. Não tem jeito. Tenha um salário, tenha uma fonte de renda, procure outras fontes de renda, receba dinheiro, ganhe dinheiro, porque dinheiro faz dinheiro. Obviamente, não só dinheiro faz dinheiro, mas dinheiro ajuda a fazer dinheiro. Segundo pilar das finanças, gastar com consciência. Isso é importantíssimo, gente. Mais do que poupar, mais do que investir, a forma como você gasta muda tudo. Que é literalmente você gasta primeiro com você, em melhorar a situação, em melhorar a sua colocação profissional, os seus rendimentos, em ter o seu próprio negócio, aí depois você vai gastar com o negócio dos outros. Fuja de gastos desnecessários que não vão agregar à sua saúde financeira, por exemplo, nem à sua saúde física e mental, por exemplo, vista em hábitos mais saudáveis que vão te trazer mais disposição,
ânimo e, quem sabe, até mesmo mais renda. Às vezes você tem um hobby aí que pode se tornar uma nova fonte de renda. E isso é bem interessante. É um gasto que pode te gerar rendimento. Depois que você aprendeu a ganhar dinheiro e está gastando com consciência, você pode poupar inteligentemente, porque está sobrando para poupar. Aqui nós temos diversas regras para você utilizar para poupar os seus rendimentos. Nós temos N regras, como por exemplo 10, 10, 10, 50. Eu sugiro o 50, 30, 20. 50% da sua renda para despesas básicas, 30% para as despesas de médio e longo prazo, por exemplo, para a construção de patrimônio, né? Comprar a própria casa, investir no carro, na sua moto. Eu não sei, construir algo que você queira e possa usufruir. E os 20% finais seriam para investir no longuíssimo prazo. Por exemplo, para sua aposentadoria, como você pretende passar aquela fase da vida em que você vai precisar do seu trabalho, só que de outra forma. E por fim, investir com clareza. Aí você vai traçar o seu perfil de investidor, se você é um investidor moderado, arrojado, conservador, vai adotar e escolher a melhor forma de investir o seu dinheiro, seja em títulos e valores mobiliários, seja no Tesouro Direto, ou seja em investimentos ainda mais conservadores. Dica importante: não cometa esses erros. Não viva nos juros de cartão de crédito, por favor. Investir só por investir, sem uma programação prévia ou sem a assistência de alguém que realmente entenda do assunto e que possa te auxiliar. Não falar sobre dinheiro. Se você não fala sobre dinheiro, o dinheiro vira um monstro e esse monstro passa a te dominar. E a ideia aqui é que você controle o dinheiro e não ele te controle. E por onde eu começo agora? Você começa pelo seu diagnóstico. Como você tem gastado o seu dinheiro? Segundo passo: corte o que não faz diferença real. Tudo que for entendido como supérfluo, tudo que não for necessário, corte. Terceiro passo: crie a sua reserva de emergência. Reserve valores referentes a aproximadamente 3 a 6 meses do seu custo mensal de vida. Passo 4: busque outras fontes de renda, seja como freelancer ou atuando aqui no meio digital, com e-commerce, marketplace. Se esse vídeo te ajudou a repensar a sua relação com o dinheiro, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo e comenta aí embaixo qual é a sua maior dificuldade com o dinheiro no momento. Beijão, gente!